Bom domingo para você. Que bom mais uma vez termos a oportunidade de estarmos juntos, de falar do amor de Deus para conosco por meio do seu Filho Jesus Cristo. Eu estou convencido de que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está nele, que é demonstrado por ele. Nós começamos mais um mês de agosto, e tivemos uma semana onde as notícias aqui no Paraná parece que não melhoraram em relação à pandemia. Muitos casos, muitas perdas, e nós estamos atentos, conversando com profissionais, conversando com outros colegas de ministério pastoral, conversando com você, que é parte do nosso grupo base, né? Agora falando estritamente para a nossa plantação aqui da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, e entendendo que Deus está no controle de todas as coisas e que quando Ele permitir, quando Ele quiser, quando nós tivermos a convicção de que o nosso grupo estará bem seguro e tratado, nós estaremos juntos. E antes de ler o texto bíblico, eu quero te encorajar a você enviar esse link agora para outras pessoas. Se você ainda não fez isso, eu quero te pedir, envia isso para outra pessoa, conversa aí com aquela pessoa que talvez você não conversa há algum tempo, fala assim: olha, bom dia, está começando agora uma transmissão, e eu quero que você participe desse momento, depois você assiste por completo, mas não perca a oportunidade de compartilhar agora esse link. Enquanto você faz isso, eu quero ter uma palavra de oração. Nós leremos o texto e já vou explicar, um pouquinho mais sobre a nossa série, O Manifesto. E hoje nós iremos falar sobre Jesus dizendo: eu sou a porta das ovelhas. E envia isso, vou explicar um pouquinho mais, mas antes vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelas canções. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de estar juntos, ainda que virtualmente. Obrigado, Senhor, pelo compartilhar da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos incentivado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos norteado. O Senhor tem sido, Pai, aquilo que o Senhor disse que seria. E nesse tempo, Pai, de transmissão, esse tipo de celebração online, que nós possamos entender, que nós possamos compreender a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Seja conosco, Pai, por favor, por Jesus. Amém. Amém. Inicialmente nós colocaríamos ou disponibilizaríamos essa minissérie em apenas 4 episódios. Entendemos que deveríamos finalizar essas 7 declarações, o manifesto em 7 episódios de Jesus Cristo acerca dele mesmo. Então a gente segue hoje com esse 5º episódio, a porta das ovelhas. Jesus, ele está conversando com seus discípulos, conversando com as multidões que começam a o cercar, e ele tem respostas prontas, pontuais, para as dúvidas daquelas pessoas naquele tempo. E graças a Deus pelo Evangelho, que é atemporal e chega para os nossos dias e também dá respostas para os nossos questionamentos, para as nossas angústias, para as nossas alegrias, para as nossas convicções e certezas. Eu quero ler com você o Evangelho de Jesus de acordo com João, o capítulo 10, dos versos 7 a 10. João 10, dos versos 7 a 10.
Eu quero te incentivar também aqui no nosso canal do YouTube, se você estiver aqui no YouTube, se você estiver ouvindo esse áudio num podcast, eu quero te convidar, vai lá no nosso canal do YouTube. Nós temos disponíveis a nossa Conexão CWB, que aconteceu no último final de semana de julho, os dias 23, 24 e 25. Nós tivemos algumas entrevistas, palestras, ministrações, e eu quero te incentivar a você assistir, a ver como nós temos pensado essa ferramenta da internet, da comunicação do Evangelho através das redes sociais, através das mídias sociais. Ainda não estamos como gostaríamos nas redes, nas mídias sociais, e também não estamos como gostaríamos de estar nas mídias chamadas mídias de massa, que é o rádio e a TV. Mas nós temos planejado isso, nós temos projetos para isso, nós temos orado por isso. Durante todo esse tempo, nós não nos esquecemos de que é o Senhor Deus quem dá o crescimento para essa obra. Então, vamos ver o que Jesus Cristo fala sobre ser a porta das ovelhas. João 10, versículo 7 diz assim: Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela leitura do texto bíblico, que de maneira alguma eu atrapalhe o Teu Espírito Santo. E que essa manhã, para aqueles que estão acompanhando essa transmissão ao vivo, para aqueles que vão ouvir ou assistir em um outro momento, que nós possamos ser, Pai, norteados, confrontados e confortados pela Tua Palavra, que haja transformação de vidas, que haja convicção, Pai, da vocação para ministério, um chamado, seja lá qual for ele, mas sobretudo para sermos feitos filhos de Deus. Ajuda-nos, Pai, na compreensão do texto. Eu oro por Jesus. Amém. Amém. Esse capítulo vai marcar algo que preguei há algumas semanas atrás, dizendo que Jesus Cristo era o bom pastor, e de fato ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. A ideia do pastoreio de Jesus Cristo, que deve ser também a nossa, é de que ele está no controle, e quando pensamos em um pastor, pensamos naquele que governa, naquele que conhece para onde está indo, para onde vai, e sobretudo o bom pastor sabe de onde veio. A ovelha, ela vai ser guiada, e guiada pela voz do seu pastor. E é mistério, é fundamental que eu e você saibamos ouvir a voz do bom pastor. Os nossos ouvidos, orelhas, a nossa audição espiritual, ela não pode estar tampada, ela não pode estar de nenhuma maneira suja ou com ruídos, com chiados, e falar de ruídos e chiados e desse tipo, alguma coisa desse tipo é interessante, porque muitos de nós estamos envoltos nessa questão de um bom áudio para ser bem ouvido, sem ruídos, sem chiados, muta o microfone, né? Coloca no mute ou não, enfim. A ovelha, ela precisa de fato ouvir, nós precisamos dessa audição espiritual. Mas Jesus, ele não é apenas aquele que é o bom pastor que vai guiar. Porque essas ovelhas, elas precisam entrar dentro do aprisco.
Essas ovelhas, elas precisam estar congregadas, juntas, reunidas em um só lugar. E para elas estarem nesse lugar, elas precisam entrar neste lugar. Elas precisam entrar por um único lugar. Não existem 2, 3, 4 lugares, não existem 5, 6 entradas. É uma só. E talvez o que choque bastante os nossos dias, o nosso tempo, a nossa sociedade, é que, de fato, eles não têm rejeitado Jesus, mas eles têm rejeitado Jesus como único, como exclusivo, como um só. Aceitam Jesus e mais alguma coisa. Querem Jesus e mais alguém. Querem Jesus e mais um profeta. Querem Jesus e mais uma cura. Querem Jesus e algo mais. E o reformador, o grande reformador Martinho Lutero, e grande não pela sua estatura ou imponência, mas pela sua importância histórica, ele vai falar, ele diz, olha, somente Cristo, nada mais. Não é Cristo e mais alguma coisa, é solos Christus, é somente Jesus Cristo. A salvação se dá, a salvação ocorre somente por Jesus Cristo. E o que importa, então, em toda a pregação do Evangelho, o que mais importa senão a mensagem do arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e confie em Cristo, porque somente por Cristo você vai alcançar e você vai encontrar a Deus. Você não vai encontrar e não vai ter felicidade, você não vai ter plenitude, a não ser que você tenha primariamente, Cristo. Jesus ele vai afirmar, ele vai fazer o seu auto-manifesto. O manifesto de Jesus é esse. Olha, ele vai responder uma vez mais. A palavra então é portanto. Então, portanto, Jesus disse mais uma vez, em verdade, Essa expressão em verdade, tão utilizada por João, é a ideia de amém, amém, assim seja, que assim será. Então, em verdade, eu digo para vocês, eu sou a porta das ovelhas. Veja que com essa explicação, eu quero também te pedir para que você, após terminarmos essa exposição, para que você leia os versículos de 1 a 6. E você vai entender, então, que com essa explicação, com esse manifesto, acaba aqui a alegoria que Jesus tinha criado. Talvez os seus discípulos e pessoas que estavam próximos a ele, naquele momento ainda não tivessem entendido a alegoria, não tivessem entendido aquela parábola, por assim dizer, de Jesus. Então Jesus ele acaba com a alegoria quando ele faz o seu manifesto. Eu sou a porta das ovelhas. Há muitas pessoas que vão dizer que outros vieram antes dele. Alguns outros dizem que não teve ninguém que veio antes dele, mas o fato é que todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes darão ouvidos. Cristo ele tá ensinando, olha, Cristo é o único acesso à presença de Deus. Ele está ensinando que o acesso é por Ele, é por meio dEle. Ninguém vai chegar ao Pai, ninguém vai chegar a Deus sem que passe pela porta. Se você e eu pensarmos num aprisco de ovelhas, num estábulo de animais, se eu e você pensarmos naquelas cercas de madeira do ambiente da fazenda, do ambiente mais rural, nós vamos ver que existem ou podem existir vários lugares por onde os animais vão entrar e vão sair. Normalmente,
Um animal, ele entra por um lugar e sai pelo outro. O que Jesus está dizendo é que ele é a porta das ovelhas e ele é o único. Não existe outra maneira para as ovelhas entrar no aprisco para serem ovelhas juntas, unidas, se não for por meio de Jesus Cristo. Por essa porta, ou seja, por Jesus, não passam lobos. Por essa porta, ou seja, por Jesus, não passam mercenários. Por essa porta, ou seja, por Jesus, não passam ladrões. E nenhum desses, não passam falsos profetas, não passam enganadores, não passam aqueles jornaleiros que vão trabalhar simplesmente pelo salário do dia. Nós precisamos entender que por Jesus só passam ovelhas. Ovelhas de acordo com a sua presciência, que ele escolheu de acordo com a sua própria vontade. E nós precisamos atentar para aquilo que o versículo 8 diz, que todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram os ouvidos. Não se refere aqui, o texto possivelmente não se refere aqui aos pastores, mas àqueles que vieram fingindo ser pastores. Esses que vieram antes não diz respeito apenas àqueles que de fato são pastores verdadeiros, mas daqueles que são falsos. Porque se existe o verdadeiro, ou é necessário falar que é algo verdadeiro, é porque também existe o falso. É preciso que nós entendamos que também há ovelhas e há ovelhas, bem como há pastores e pastores. Nós não podemos colocar todos dentro da vala comum, como se o pastor fosse simplesmente aquele famoso que tem muito dinheiro, que anda de avião e que extorque, que simplesmente quer a gordura e a lã da ovelha. E também nós não podemos pensar que existem somente os pastores que são bons, que dão a sua vida, que ligam, que fazem uma videochamada, que se dedicam semanalmente 3, 4, 5, 6 dias para poder preparar um bom sermão, horas a fio de estudo, de investimento, comprando livros, investindo tempo com pessoas. Nós precisamos entender que há pastores e pastores, existem os verdadeiros e existem os falsos, mas também há ovelhas e ovelhas. Aquelas ovelhas que ouvem a voz, mas aquelas ovelhas que ainda não entenderam a voz, mas de acordo com a presciência, com a onipotência de Cristo, já são ovelhas. Veja que há diferença. Existem ovelhas que, de acordo com a soberania de Deus, foram eleitas por Ele para a salvação. E essas ovelhas, em algum momento, já ouviram a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e a salvação é mediante a fé, por graça de Jesus Cristo. Agora, há ovelhas que somente o Pai conhece que são ovelhas, e que nós não sabemos ainda, nós não conhecemos. E é por isso que nós evangelizamos. É por isso que nós pregamos o Evangelho. É por isso que nós pregamos a palavra. É por isso que nós comunicamos, em tempo e fora de tempo, com pandemia ou sem pandemia, seja presencialmente, seja virtualmente. Desejamos sim estar próximos, abraçando, tocando, com um beijo santo, sim, queremos isso, mas enquanto somos impedidos disso, nós comunicamos o Evangelho, porque como é que essas pessoas irão crer em Jesus? Como elas crerão que Ele é a porta, sendo que elas não ouviram que Jesus é o único lugar pelo qual elas poderão ver a Deus? A passagem é Cristo. Ele vai dizer logo na sequência que Ele guia, que Ele é bom pastor, que Ele vai direcionar, que Ele vai governar. Mas antes é preciso que passemos por essa porta. E Ele também é a porta. Jesus não é simplesmente aquele que guia, mas é aquele que introduz.
Ele não é simplesmente aquele que faz com que você chegue e passe para dentro, mas é aquele também que garante que você permaneça. É por isso que, se você foi salvo, se você entrou pela porta, que é Jesus, você jamais poderá sair, ser perdido, porque o próprio Cristo vai dizer que aqueles que o Pai deu de fato para Ele jamais serão perdidos. Que incrível nós podermos pensar e termos a convicção disso. Veja que há ovelhas que ainda não encontraram, ainda não sabem que Jesus é o único caminho, e por isso elas investem seu tempo, recursos, inteligência naquilo que não é a porta. Veja que não há janela para você entrar para a presença de Deus. Não existem dois caminhos para entrarem diante de Deus. Não é Cristo e mais alguma coisa. Eu vou repetir o que eu disse há pouco. O problema dessa sociedade é que tem rejeitado Cristo como único. Eles não aceitam Cristo como único. E eu quero te fazer, eu quero te entender, quero que você faça chegar na sua mente e quero te ajudar nesse processo de compreensão. Expondo o texto, Jesus é a porta. E aquele que é ovelha, ou aqueles que são ovelhas, ouvem a voz dele. Ouvem a voz, veja, no versículo 8 mais uma vez, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos, ou seja, existem falsos mestres e falsos pastores que falaram, que falam e que falarão, mas ovelhas não lhes darão ouvidos. Você precisa entender aonde você está, qual tipo de pasto que você tem comido, qual tem sido a sua alimentação, que voz que você tem seguido. Porque se algo está te incomodando, é preciso que você reveja, pare e ouça a voz daquele que é o bom pastor. Cristo, ele, mais uma vez, no versículo 9, ele vai dizer, olha, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Não existe outro. É somente Cristo. A convicção do versículo 9 traz para mim e para você, a certeza e a convicção desse versículo traz para mim e para você aquilo que nós necessitamos para seguir a nossa vida, não simplesmente dentro das nossas quatro paredes, mas nos desafia a irmos por todos os lugares, aqui no bairro onde moramos, na cidade onde estamos, no estado, no Brasil, seja onde for. Por quê? Porque aquele que passar pela porta, quando Cristo diz, eu sou a porta, o manifesto dele é esse. Aquele que passar pela porta, se de fato crer no Senhor Jesus Cristo, esse ele vai viver a sua vida cotidiana. Ele vai viver a integridade dos seus dias. Ele vai entrar e vai sair, mas ele vai ter alimento. Alguém já disse alguma vez que não é a cerca que segura a ovelha, mas é o pasto. É o alimento que ela está comendo, é o alimento que ela está ingerindo para o seu sustento espiritual, o alimento da sua alma. Eu reconheço que tem muitas igrejas que têm estruturas físicas incríveis, mas que talvez o alimento esteja deixando a desejar. E pelo contrário também, há igrejas que não têm tantos recursos, mas que o alimento é sólido, que o alimento é bem temperado, que o pasto de fato alimenta a alma. Nós precisamos parar com essa ideia de que frases de efeito alimentam. Simplesmente uma frase que mexe com o ego, que mexe com o brio da pessoa, mas aquilo não alimenta, surte efeito só naquele momento, mas logo a ovelha já está com fome novamente. O que Cristo está dizendo é que Ele é a porta. E essas ovelhas que passam por essa porta, elas vão entrar e vão sair. E elas vão estar bem cuidadas, elas vão estar bem alimentadas, elas vão estar fortes espiritualmente, o que vai dar base para enfrentar qualquer outra situação, qualquer outro momento.
O maior consolo para o cristão é a segurança de que Cristo abraçou, é de que Cristo o envolveu, e por isso ele está em total segurança e bem alimentado. Em suas andanças, a ovelha, ela vai achar alimento para a sua alma. Ela vai sair e vai voltar e vai ter sido bem alimentado. O pastor, ele cuidou disso. O pastor, ele cuida dessas coisas. Se alguém entra pela porta, pela fé, estará salvo, fora de perigo. Veja que aqui há a conotação também da salvação, não somente do nosso dia a dia, na prática, como mencionei agora, mas também da salvação. Se alguém entra pela porta, pela fé, porque ninguém passa pela porta. Ninguém vai por Cristo, em Cristo, com Cristo, se não for pela fé. Esse vai estar salvo, esse vai ouvir a voz, esse estará bem alimentado, esse estará seguro, esse estará fora de perigo. Nós não estamos simplesmente falando de provisões ou de segurança ou de cercas naturais, provisões para esse mundo terreno. Não, nós estamos falando da vida eterna, da salvação na pessoa de Jesus Cristo. No versículo 10, é um versículo tão importante que muitos de nós conhecemos de forma memorizada. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Os nossos ouvidos precisam estar atentos e treinados para saber quem é de Deus e quem não é, o que é Jesus, o quem é Jesus e quem não é. Para os ministros, digamos assim, de Satanás, palavras de João Calvino, para que os ministros de Satanás não cheguem sobre nós de surpresa quando estamos em um estado sonolento e descuidado, pois nossa indiferença excessiva nos expõe por todos os lados a falsas doutrinas. Muitas vezes entendemos a salvação na pessoa de Jesus Cristo, entregamos a nossa vida para Ele, nos tornamos de fato cristãos, evangélicos, não simplesmente com esse termo que muitas vezes está deturpado pela sociedade, mas aquele discípulo de Jesus Cristo, aquele que acredita em Jesus Cristo, que segue os seus caminhos e que entra por Ele porque Ele é a porta. Muitas vezes nós deixamos a nossa mente ficar com devaneios, com ilusões, com deslumbres. Então nós paramos ou deixamos momentaneamente de vigiar. E o texto ele nos mostra isso, pois nós estamos cercados por tantas pessoas que são verdadeiros ministros de Satanás, para usar as palavras de Calvino, que vem simplesmente para tirar a nossa paz, roubar, tirar aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a nossa paz em Jesus Cristo, que nos dá a vida. Os falsos mestres, os falsos professores, os falsos ensinadores vêm para fazer isso. O ladrão, ele vem para fazer isso. E o ladrão é essa pessoa, ou esse falso mestre, esse professor de ensinos totalmente contrários ao Evangelho, que vem para destruir, para matar, para tirar aquilo que Deus por Cristo te deu, que é vida. Mas não uma vida de qualquer maneira. De onde surge a credulidade tão grande que aqueles que deveriam permanecer fixos em Cristo voam em uma multidão de erros, mas por que não temem ou se protegem suficientemente de tantos falsos mestres? Meus irmãos, nós precisamos estar alimentados na palavra, firmados na palavra. Tenho insistido com o nosso grupo básico, nós aqui, plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, meus irmãos, meditem na palavra, estudem a palavra, conheçam, se alimentem da palavra, que haja fome da palavra em cada um de vocês, em cada um de nós. Porque quanto mais nós formos alimentados, menos nós estaremos suscetíveis aos ventos de doutrina, aos alimentos que vão provocar para nós morte.
E muitas vezes vamos questionar, mas por que eu estou fraco? Por que eu me sinto destruído em relação a outra pessoa? Por que está esse caos? A palavra. A falta da palavra. Nós precisamos estar firmados na palavra. Não tem razão, portanto, não sem razão, portanto, Cristo testifica que os falsos mestres, qualquer que seja a brandura ou a plausibilidade, ou seja, de ser plausível do seu comportamento, sempre carregam um veneno mortal, para que tenhamos mais cuidado em afastá-lo de nós. Um aviso semelhante é dado pelo apóstolo Paulo. Veja que ninguém te roube através da filosofia vã. As vãs filosofias estão aí. Nós não precisamos combater com as pessoas ou brigar com as pessoas usando os mesmos argumentos delas, porque as suas filosofias são vãs. Propor mera e simplesmente um boicote, eu vou boicotar a marca tal, eu não vou usar a coisa tal, isso não faz sentido. A resposta que nós precisamos dar para essas pessoas é a palavra. Você quer fazer um protesto? Seja um bom homem de Deus, um bom marido, um bom pai de família. Case-se. Sustente a sua casa, proveja para a sua casa, proteja a sua esposa, seja presente para com seus filhos. Esse é o protesto daqueles que creem, daqueles que passaram pela porta, daqueles que são ovelhas, daqueles que estão firmados na palavra. Não devemos ser suscetíveis e não devemos ficar simplesmente observando as palavras e filosofias de outros. Não, nós devemos estar firmados na palavra, entendendo Cristo como nosso modelo e o seu Pai, Deus, que é o nosso Pai, porque fomos feitos filhos por adoção, que cuida de nós. Nós temos um modelo, nós temos um exemplo. Deixemos de nos embaraçar. Cuidado para que ninguém te roube isso. Veja, vou repetir, há ovelhas e ovelhas. E aquelas que se alimentam da palavra, aquelas que têm a convicção da salvação na pessoa de Cristo Jesus, se alimentam da palavra. E essas não são desviadas nem de um lado para o outro. Elas vão e virão, elas entrarão e sairão, mas estarão bem alimentadas, firmes em Jesus Cristo. Ainda que uma frase seja bonita, amorosa, dita por alguém com toda educação, heresia vai continuar sendo heresia. Desonestidade vai continuar sendo desonestidade. É preciso que nós tenhamos o bom tempero para dar respostas para esse mundo. Porque senão nós não iremos apresentar Jesus Cristo como a porta e eles pensarão que poderão fazer aquilo que lhes bem aprouver, e isso não é verdade. Deus, ele estabelece o seu jeito, a sua maneira, como ele bem entende, como ele bem quer. Vou repetir, não devemos ser enredados, enlaçados para perder o nosso bom testemunho, que o nosso testemunho seja, de forma que o nosso testemunho seja roubado. Não. Nós precisamos seguir em frente, anunciando Jesus Cristo. Você quer protestar? Você de fato quer ser um protestante? Sirva a Deus. Obedeça a sua palavra. Perdoe. Seja presente. Seja gestora do seu tempo. Alguém que faz todas as coisas para o louvor da glória de Deus e não simplesmente por fazer, com murmuração, com reclamação em tudo que faz. Não. É tempo de nós entendermos e mostrarmos para essa sociedade que Cristo é a porta e que Ele também é aquele que nos guia, porque Ele é o bom pastor e Ele também é o caminho pelo qual nós andamos e Ele é a palavra de Deus encarnada, nascido
de forma virginal e morreu e ressuscitou, e Ele deixou para nós um alimento pelo qual nós podemos ser alimentados, porque Ele não nos dá uma vida de qualquer maneira, mas é uma vida abundante. Não é uma vida como eu e você pensamos, mas é uma vida abundante. Aquilo que abunda é aquilo que vai além de tudo aquilo que nós pensamos. A Bíblia nos ensina que aonde abunda até o pecado, superabunda a manifestação de Cristo Jesus. A graça, a glória de Deus superabunda. Nós temos a porta. Nós temos o caminho. Nós temos o bom pastor. O manifesto de Cristo nos garante, olha, eu sou a porta das ovelhas. Pastores, mestres, ensinadores, professores, eu sou a porta das ovelhas, verdadeiro, único, e vocês podem passar por mim. E se vocês crerem, se vocês ouvirem a minha voz, vocês entenderão que eu irei cuidar de vocês. Quero fazer algumas perguntas e finalizar essa reflexão, essa exposição. Como você tem se alimentado durante a pandemia? Você tem congregado apesar das dificuldades? Como é que você tem se alimentado? O que é que você tem ouvido? Como é que tem sido os seus dias? Como é que tem sido a sua prática de ouvir a voz de Deus? Porque quando você lê a palavra de Deus e você ouve, começa ali a ser estabelecido então uma comunicação. É Deus falando e quando você ora, é você falando. Então há um diálogo, há um relacionamento. Como você tem se alimentado durante a pandemia? Como é que você tem mostrado que Jesus Cristo é a porta para que outros possam passar por ela e serem alimentados por Ele? Em segundo lugar, você é uma ovelha que ouve a voz do pastor ou dos falsos mestres, dos falsos pastores, daqueles que são ladrões, enganadores? Quem você tem ouvido esses dias? A quem você tem dado os seus ouvidos? A quem você tem emprestado a sua atenção? Séries, filmes, tantas coisas, músicas, e nada disso tem sido para a glória de Deus. Você é uma ovelha que ouve a voz do pastor, ou você é uma ovelha que na verdade não é ovelha ainda? Se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus preparou esse momento para que você estivesse ouvindo. E talvez você ainda não tenha feito a sua decisão por Cristo. Não simplesmente um Cristo que te salva, mas um Cristo que é o seu Senhor. Porque ninguém vai a Deus, ninguém entra no céu se não confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A mensagem não é de terrorismo, mas é forte. Porque o inferno existe. Deus, Pai, Filho e Espírito, não divide a glória dele com ninguém. Devemos adorar somente a Deus. Você é uma ovelha que ouve a voz do pastor, ou de outros falsos pastores, mestres, falsos mestres. Por último, você já entrou por Jesus, que é a porta? Se você ainda não fez isso, eu quero te pedir, envie uma mensagem para nós. Onde você estiver, seja aqui em Curitiba, seja em qualquer lugar do Brasil, nós vamos entrar em contato com você, para que você possa procurar, tão logo isso seja possível, uma comunidade de fé, para que você possa crescer em discipulado. E a gente também quer se colocar à sua disposição para o discipulado, para que você entenda a mensagem completa da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Você já entrou pela porta por Jesus?
Que o Senhor Deus, Ele, por meio do Espírito, te convença nesse instante, nesse momento, que você tem a oportunidade de confessar publicamente a sua fé, fruto daquilo que o seu coração já creu, e confessar com a sua boca. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo manifesto de Cristo dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Pai, que não queiramos buscar atalhos, que não queiramos buscar outros meios de chegar até Deus, que nós entendamos a suficiência de Jesus Cristo em todo esse processo. Pai, seja conosco aqui na plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba. Dai-nos vidas. Acrescenta, Senhor, aqueles que serão salvos. Que essa mensagem, Pai, possa alcançar milhares e milhares e milhares de pessoas. Os 2 milhões de habitantes aqui de Curitiba, ou quase o dobro, ou pouco mais do dobro em toda a região metropolitana. Dai-nos, Senhor. Dai-nos essa cidade, dai-nos essa região metropolitana. Dai-nos o Paraná, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a pregar o Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, dai-nos oportunidade para pregar o Evangelho e que outras pessoas, outras vidas possam entrar pela porta para poder ter alimento sólido, para ter proteção, para terem salvação na pessoa de Jesus Cristo. Eu oro com gratidão, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado por você estar com a gente até aqui. Que privilégio, que bom você nos acompanhar durante essa série. Mais uma vez, envia para outras pessoas. Não deixe de enviar. Envia para outras pessoas. Faça sua inscrição aqui no nosso canal. Ative as notificações. Você vai ver que a gente sempre tem colocado uma estreia. Então dá um tempo de você parar, aquietar e poder ouvir aquilo que nós estamos pregando. A todos vocês, participantes do chat, muito obrigado. Deus seja com vocês. Ao nosso grupo base, nós nos veremos, nos encontramos no nosso grupo de relacionamento, às quartas-feiras. Se você quer participar do nosso grupo de relacionamento, você conhece alguém aqui de Curitiba, você é daqui, conhece outras pessoas, quer participar junto com a gente, manda uma mensagem para nós aqui nos comentários, no WhatsApp, e-mail, manda uma mensagem para a gente. Nós entraremos em contato com você para que você possa participar do nosso grupo. Esse é fechado para pessoas que a gente sabe quem são. Esse momento é aberto a todos, mas no grupo da quarta-feira é para um grupo de pessoas que querem fazer parte desse momento, desse instante junto com a gente. Deus abençoe sua vida e nós nos encontramos durante a semana, em algum outro momento, em alguma outra live e, quem sabe, até presencialmente. Deus abençoe.